Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso 3, diz assim: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nosso Deus. Amados, esse texto de Mateus, ele vai descrever o início do ministério de Jesus. O primeiro momento em que Jesus inicia o seu ministério ensinando, e nós conhecemos esse texto de Mateus como o Sermão da Montanha, um dos grandes, considerados por alguns teólogos como o maior ensino da parte de Cristo com relação a princípios. Por mais que muitas vezes nós lemos os versos e o vemos com olhos de simplicidade, mas nós às vezes deixamos passar despercebido tudo aquilo que o texto estava de fato ensinando para nós, e toda a intenção de Cristo quando ele pontua, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, que são várias. E ele diz que o reino de Deus são para os pobres de espírito, são para os misericordiosos, para os pacificadores, para os mansos. E aí ele vai discorrendo a quem pertence o reino de Deus. E o primeiro verso que ele usa, que ele cita para nós, é justamente esse, no verso 3, que fala sobre o ser bem-aventurado, sobre ser pobre de espírito, e conclui com o reino dos céus. Nós vamos devagar e vamos tentar ler quantas bem-aventuranças forem possíveis hoje à noite para a nossa vida, e certamente nós vamos tirar delas muitos ensinamentos. O primeiro ponto então, amados, vem aqui comigo no raciocínio, e eu peço para que você fique focado, preste atenção para a gente não se perder. Nós vamos construir uma ideia devagar. O primeiro ponto que Cristo fala aqui, a primeira fala das bem-aventuranças é justamente dizer que eu e você somos bem-aventurados. Ou seja, quando você pega a tradução do termo bem-aventurado, você está ligando a palavra a um contexto de felicidade, a um contexto de bonança, de paz, a um contexto feliz. Então veja, a primeira coisa que Cristo fala e ministra para nós, e deixa para os discípulos naquela ocasião, e para todos aqueles que estavam ouvindo, o fato de que eu e você somos felizes. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Amados, nós somos um povo feliz. Amém. Agora ficou bom. Veja que o mundo, ele tem uma dificuldade para lidar com essa verdade, porque o mundo, e muitas vezes nós também linkamos o fato do ser cristão com algum tipo de vida angustiada, aflita, com peso de muitas lutas, com peso de muitas regras. Nós começamos a linkar a vida cristã com esse tipo de contexto, mas a realidade, amados, é que a maior alegria, a maior felicidade que um ser humano pode viver, ela está dentro do Evangelho de Cristo. Ela está exatamente dentro do nosso contexto hoje. Então veja, eu e você somos pessoas felizes.